3, 2, 1, no ar! Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a nossa vida dentro do diapasão do Senhor, para estarmos alinhados, afinados com a sua vontade, alinhados com a vontade de Deus, com a sua palavra, conhecendo as Escrituras e buscando viver dentro dos ensinos que elas nos trazem, dos ensinos do próprio Jesus. Jesus ensinou por parábolas, Jesus ensinou através de diálogos maravilhosos sobre adoração. Isto mesmo, queremos hoje no nosso programa conversar sobre este tema. Jesus ensina sobre adoração. O que ele ensinou? Para quem ele ensinou? O que podemos trazer para as nossas vidas deste ensino? Vamos aprender com Jesus no lindo diálogo com a mulher samaritana. Vamos lá? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para receber dele a sua palavra, o seu ensino e mergulhar na adoração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus teve um encontro muito especial com uma mulher. Uma mulher que a Bíblia nem nos diz o seu nome, mas apenas sabemos que ela era uma mulher samaritana. Sabemos que era uma mulher que ali de Samaria, aquela região, aquele povo que tinha, podemos dizer assim, uma religião tão sincrética, tão misturada do judaísmo com algumas coisas do paganismo e por isso eram rejeitados pelos judeus. Eram rejeitados pela nata religiosa de Israel, que dizia que samaritano era rejeitado por Deus. Nós vamos ver que Jesus tem este encontro maravilhoso que nos traz tanto entendimento sobre a verdadeira adoração. Sobre a adoração, vamos aprender através deste diálogo. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler do verso 5 ao 8. Diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Bem, aqui está dizendo que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Essa cidade lá no Antigo Testamento era chamada Siquém. Siquém. E houve algo que aconteceu tão forte ali na cidade de Siquém, na história de Jacó. Jacó estava voltando lá do tempo que morou em Padã Arã, onde ele se casou, trabalhou 7 anos para ter como sua esposa a linda prima Raquel. Depois de 7 anos de trabalho que lhe pareceram como poucos dias pelo muito que ele a amava. No dia do casamento, o sogro coloca Lia, a irmã mais velha. E ele fica muito bravo por ter sido enganado. E o sogro diz: só mais 7 anos de trabalho para você ter a Raquel. E ele então trabalhou 14 anos para ter as 2 esposas. Ele queria apenas a Raquel. E vem a Lia também para ele. E depois 6 anos de trabalho, o sogro enganando, mudando o seu salário constantemente, até que Jacó, cansado, retorna para a terra de seu pai. Retorna para Beer-sheba, para o sul de Canaã, onde estava seu pai, Isaque, ainda vivo. E
Jacó, nesta viagem de volta, tem um momento que ele para nessa cidade de Siquém. Ali ele levanta um acampamento chamado Sucote, ou as tendas. Ele estabelece ali durante um tempo, metade do caminho antes de chegar em casa. E ali em Siquém, quando eles estão morando ali, se adequando àquela região, uma região mais fértil, uma região boa para se morar, então a filha de Jacó foi deflorada, a filha de Jacó foi abusada pelo príncipe da cidade, também chamado Siquém. Siquém, o pai dele, chamado Amor, pede Diná em casamento para o seu filho, a Jacó, e os irmãos ficam com muita raiva e, de uma maneira muito traiçoeira, matam a todos os homens da cidade de Siquém, que depois vai se chamar Sicar. Jacó fica muito triste, Jacó fica cheio de medo, e então Jacó busca a Deus. Porque Jacó sabia que o que ia acontecer com ele é que as pessoas daquela região iriam se voltar completamente contra ele, porque o que seus filhos fizeram foi muito injusto. Então, Jacó faz ali uma aliança com o Senhor. Todos os seus servos, os seus filhos, trazem as argolas de ouro das suas orelhas, os seus pendentes, e pegam todos os seus deuses, todas as imagens de escultura, e são enterrados debaixo de um certo carvalho. Jacó então faz aliança com Deus e Deus o livra de um ataque, Deus o livra do ódio, Deus o livra de maneira sobrenatural ali em Sicar. Em Sicar também, ou Siquém, Abraão havia já levantado um altar ao Senhor. Ali naquele lugar, Abraão havia levantado um altar para adorar o Senhor. O altar de Jacó também foi para adoração ao Senhor, depois daquela limpeza daqueles deuses e dos pecados da sua casa, da sua família. Ou seja, este lugar, Sicar ou Siquém, ele trazia histórias no sentido de altares, no sentido de adoração ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. E agora, muitos anos depois, o Senhor Jesus está passando para ir a Jerusalém, porque todos os judeus 3 vezes por ano iam até Jerusalém para comemorarem as festas bíblicas, comemorar a Páscoa, pães asmos, primícias no 1º mês, comemorar Pentecostes no 3º mês, comemorar no 7º mês a festa das trombetas, o Yom Kippur, ou Dia da Expiação, e depois a festa dos tabernáculos. 3 vezes por ano, no 1º mês, no 3º mês e no 7º mês. E Jesus estava indo com seus discípulos, mas o capítulo 4 do Evangelho de João diz que Jesus estava indo para Jerusalém e era-lhe forçoso passar por Samaria. Ele disse para os discípulos: nós vamos passar por Samaria. Mas todos os judeus, quando vinham para as festas em Jerusalém, evitavam passar por Samaria, evitavam passar naquelas terras. Havia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Mas era forçoso. Jesus tinha um encontro, Jesus tinha uma revelação, Jesus tinha algo maravilhoso para trazer para o mundo inteiro, para trazer para nós hoje. E cansado da viagem, Jesus se senta perto do poço de Jacó. Lembra que Jacó esteve morando ali em Sucote? Lembra que Jacó estava em viagem com a sua família? Ele abriu um poço fundo, com águas frescas, geladinhas naquela região. E Jesus, assentado ali, vem uma mulher, é perto de meio-dia, uma mulher samaritana vem tirar água. E Jesus diz: me dá um pouquinho de água, por favor, estou com sede.
Você pode me dar um pouquinho de água? E aquela mulher se assusta. Como? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Vamos ver isto? Está escrito em João 4, de 9 a 14. Jesus tem a água viva. Olha o que está escrito. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ai, que coisa tão linda! Jesus começa o diálogo de uma forma muito rotineira, muito simples. Pode me dar um pouquinho de água, por favor? As pessoas traziam seus cântaros, os seus vasos, seus baldes para tirar água. Jesus não tinha como tirar água. E ele pede àquela mulher, me dá um pouquinho de água, por favor. Quem sabe como Jesus está se aproximando de você? Quem sabe como ele vem para tentar trazer para você verdades tão maravilhosas, tão profundas, através do cotidiano? E aquela mulher disse, que coisa é essa? Você é um judeu e você pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? Um judeu não conversava com os samaritanos. Um judeu, homem, não se aproximava e conversava com uma mulher desconhecida. Jesus estava quebrando paradigmas. Jesus estava quebrando de uma forma tão grande aquelas coisas que vinham de gerações, trazendo ódio, trazendo tabus, trazendo consigo separação, ódio, raiva e divisão. E Jesus, numa pequena frase, eu queria da sua água, você pode me dar? Como? Como sendo tu judeu? Então, Jesus disse, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria, e eu te daria água viva. Água viva, não do poço, não água parada, não aquela água ali para ser buscada lá no fundo, mas água viva que brota da rocha, que brota da montanha, água viva que corre, água mineral, água limpinha, água pura. Não precisa filtrar, água mineral, água viva. E ela disse, como assim? Se você conhecesse quem está te pedindo, você que me pediria. Talvez você tenha buscado ou esteja buscando saciar a sua sede, a sede da alma, a sede do conhecimento, a sede de Deus em tantas coisas. Talvez em pirâmides, talvez em duendes, talvez até em bruxaria, talvez em religiões pagãs. E se você pedisse ao Senhor, Ele te daria água viva. Água viva. Jesus está dizendo aqui que quem beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água vai se tornar dentro dele, dentro da pessoa que toma uma fonte. Sabe por que nós estamos aqui na Rede Super pregando o Evangelho? Por causa desta fonte.
esta água que bebemos se tornou uma fonte que jorra para as pessoas, uma fonte que mata a sede, uma fonte dentro de nós. E Deus quer colocar esta fonte dentro de você, para que você tenha a sua sede saciada, para que você encontre Deus e para que você seja uma fonte a levar Deus para as outras pessoas ao seu redor. É isso que ele está dizendo àquela mulher. Se você soubesse, você me pediria. Para termos água viva, é importante pedir: Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Jesus, me dê. Ele está aqui disponível. A fonte aí está, mas é necessário pedir. É necessário dizer: Jesus, eu te quero. Eu te desejo, quero experimentar. Talvez você diga: Deus está tão longe, Deus não me vê, Deus não me conhece. Ele te vê, Ele não está longe, Ele está aí ao seu lado. Mas Ele quer que você diga: Deus, eu te quero te conhecer. Tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus vai se revelar como profeta, olha bem. João 4, continuando a sequência dessa leitura, do verso 15 ao 19. Está escrito assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Bem, a mulher disse: Senhor, eu quero desta água, me dá. Eu não quero vir buscar mais água aqui, chega. Eu quero desta água viva. Então Jesus toca no ponto daquela mulher. Vai, chama teu marido e vem, para que você ganhe esta água. Havia algo na vida daquela mulher que estava encrencado. Havia algo na vida daquela mulher que estava travando a sua vida e não podia continuar, prosseguir, porque havia um pecado segurando, acorrentando e trazendo tantos problemas. Não estava casada legalmente. Já tivera 5 maridos. Não sabemos se foram divórcios, se foi viuvez, mas aquele não era seu marido. Ela não estava legal. Não estava legal diante dos homens na sociedade. Não estava legal consigo mesmo. Não estava legal na família. Não estava legal na cidade. Não estava legal entre as pessoas do seu convívio. E aquele ponto trazia para aquela mulher muita dificuldade em todos os sentidos. E Jesus então toca neste ponto. Olha, chama seu marido e vem cá. E a resposta dela: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ela sabia que aquele marido não era dela. Ela sabia que aquele homem com quem ela vivia não era legal, não estava certo, era um entrave. E Jesus disse: bem disseste, não tenho marido. Porque você já teve 5 e esse agora não é legal. Esse agora não é seu marido. Esse agora talvez ela tivesse entrado em outra família, destruído uma família, não sabemos. Mas não estava bem, não estava certo. Na nossa vida, quando temos um encontro com Jesus, Ele aponta aquilo que não está certo, não para dizer, você errou, você é pecador, mas para dizer, vamos consertar, vamos arrumar esta situação. O Senhor quer que a gente possa olhar para as pessoas nos olhos. O Senhor quer endireitar o nosso passado.
Ah, quantas pessoas que se converteram, que no passado fizeram tantas coisas erradas, mataram, roubaram, prostituíram, se viciaram, maltrataram outros, foram violentos, falaram tantas coisas más, erradas, ruins, foram corruptos, mas se arrependeram. Mas tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus transforma tudo. Aquela mulher foi tocada no ponto-chave. Chama o teu marido. Vamos acertar tudo. E então, quando Jesus disse para ela, você já teve 5 maridos e esse não é seu marido, como Jesus sabia? Jesus não morava na cidade de Sicar. Jesus não conhecia aquela mulher, nem sabia quem ela era. Ele sabia. Ele é Deus. Então ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Ela então teve o discernimento, o Senhor sabe das coisas, então vejo que tu és profeta. O Senhor sabe tudo a meu respeito. E vamos ver o que ela vai falar em seguida, no capítulo 4, verso 20 a 24. Jesus vai ensinar sobre adoração. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher fez a pergunta que a intrigava. Ela disse, olha, nós aqui estamos como samaritanos e queremos adorar a Deus, queremos agradar a Deus, queremos fazer a vontade de Deus. Mas os nossos pais diziam para a gente adorar aqui no monte, o Monte Gerizim. E vocês, judeus, dizem que é para adorar lá no templo, que é lá no templo que está a Arca da Aliança, é lá que está a presença de Deus. Quem está certo? O que devemos fazer? E Jesus responde de uma maneira tão linda, lá na frente. Jesus diz, mulher, é chegada a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, o Pai será adorado. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, que revelação tremenda! Que coisa tremenda Jesus trouxe para esta mulher e para todos nós. Ele disse, olha, não é no monte, não é lá no templo, não é o lugar físico, mas o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não está apenas em um lugar. Deus não está apenas no monte. Deus não está apenas ali no templo de Jerusalém, sobre o Monte Moriá, nem sobre o Monte Gerizim, nem sobre o Monte Horebe, nem sobre o Monte Sinai, nem sobre o Monte das Oliveiras, nem sobre monte nenhum. Deus está em toda parte, pois Ele é onipresente. Deus nos ouve e nos recebe a nossa adoração, pois Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o soberano sobre todas as coisas e deve ser adorado. Mas adorado como Ele é, em espírito e em verdade. Há alguns anos atrás, Deus deu ao meu esposo uma visão muito linda sobre adoração. Quando Deus mostrou para ele toda a nossa família prostrada, adorando ao Senhor, formando uma cruz. E ele ouviu um anjo perguntar ao Pai, por que eles te adoram assim?
E o pai respondeu: é para que eu veja sempre neles o meu filho Jesus. Deus quer ver Jesus em nós. Deus quer olhar para nós e ver Jesus. Jesus ali na cruz assumiu o nosso lugar, mas nós estamos ali na cruz com Jesus. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos e com Ele viveremos eternamente. Estar em Cristo, sendo nova criatura, sendo filhos de Deus, podemos assim adorar ao Pai. E adorar em espírito e em verdade, você pensando na cruz, a haste vertical seria adorar em espírito. Ou seja, você adorar a Deus a quem você não vê. E você diz: ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, és poderoso, és justo, és fiel, és misericordioso, és maravilhoso. O Senhor é grande, 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 tremendo, justo, bondoso, fiel. Deus é grande. Adorá-lo em espírito, a quem não vemos. Mas adorá-lo também em verdade seria a haste horizontal, o nosso relacionamento uns com os outros, amando uns aos outros, a quem nós vemos, para exaltar e amar a Deus, a quem não vemos. Adorar em espírito é ao Senhor e em verdade, é cumprindo entre nós, uns aos outros, a vontade e a palavra de Deus, para que a nossa adoração seja aceita. Não adianta você adorar a Deus e cantar e louvar e tocar instrumentos e dançar e imediatamente não respeitar o marido, mentir para os pais, fazer coisas mundanas, pecaminosas, ter um namoro ou um relacionamento mundano, pecaminoso. Você não está sendo um verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorando o Senhor a quem não vemos, com palavras, atos, com o corpo, com os lábios, nossas mãos erguidas, mas adorando em espírito e em verdade. Vivendo a palavra de Deus no dia a dia, para sermos verdadeiros adoradores. E o salmista, no Salmo 100, nos conclama: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É isso que Deus quer, que nós o celebremos, que nós tenhamos alegria em servir ao Senhor, em adorá-lo, pois Ele é digno. Que tal adorá-lo agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e adore ao Senhor comigo, dizendo assim: Senhor, sê entronizado na minha vida, que eu possa te amar, te servir, te adorar todos os dias do meu viver. Recebe minhas palavras de louvor, recebe o meu cântico, a minha adoração, a minha alegria. Eu me consagro a Ti para ser Teu, unicamente Teu, todos os dias do meu viver. Recebe-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Adore o Senhor, tire um tempo para adorá-lo todos os dias. E você vai experimentar uma vida muito feliz, em plenitude de alegria. Gente, até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Adore, adore, adore este Deus triuno e maravilhoso. Deus te abençoe.
quinto.